Do Toffoli. E aí, Cláudio, o que você pode falar sobre isso, hein? Então, olha, a revista Cruzoé dessa semana dá uma reportagem de capa com o ministro Dias Toffoli, classificando-o como o pior ministro da história, o pior presidente da história do Supremo Tribunal Federal. Esse título não é para qualquer um, né? Afinal de contas, é uma instituição centenária, né? E, portanto, é uma avaliação muito dura em relação à presidência do Toffoli. Eu não tenho condições de avaliar se ele foi o pior presidente, mas ele, na avaliação que fez hoje da sua gestão, ele incorreu, eu não vou dizer numa inverdade, mas numa imprecisão quando ele listou a defesa da liberdade de expressão como uma das características da sua presidência. Isso não é verdade, não é? O ministro Dias Toffoli foi o autor da decisão que impôs censura à revista Cruzoé. Todos nos lembramos disso. Censurou. Em plena democracia, ele impôs censura a uma publicação. Também foi durante a sua gestão as lamentáveis decisões do ministro com a chancela do presidente, do ministro Alexandre de Moraes, também simplesmente suprimindo a liberdade de expressão para diversas pessoas, né? Sobretudo críticos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles inteligentemente, espertamente misturaram fake news com isso, né, com críticos, e colocaram tudo no mesmo balaio, considerando que todos eram criminosos, enfim, interessados em desestabilizar as instituições, mas enxertaram essa lista aí de criminosos, de pessoas que de fato atentaram contra as instituições, enxertaram com pessoas que, na verdade, o crime, entre aspas, que cometeram foi escrever e publicar opiniões que não eram as mais lisonjeiras em relação ao desempenho de ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi uma presidência bastante movimentada, mas marcada por algumas decisões tristes, lamentáveis, que felizmente, né, mancharam de maneira indelével aí a presidência de Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Lana, a gestão de Dias Toffoli fica marcada para você também com o inquérito das fake news também? Talvez seja a grande marca. Eu ia dizer, impressionante ele citar isso, porque eu acho que era muito óbvio, porque foi uma decisão muito questionada no país inteiro, foi uma decisão que provocou polêmica, afinal de contas, muita gente reclamou, e com razão, que o Supremo Tribunal Federal estava assumindo papéis demais ali naquela decisão do inquérito das fake news. É o investigado, é a vítima, é o investigador, é o julgador, ele estava fazendo tudo. E não é assim que a justiça funciona. Os ministros se valeram ali de uma questão do regimento interno para dizer que crimes que acontecem na sede do Supremo Tribunal Federal podem ser investigados pelos ministros, eles podem pedir a abertura desse inquérito e, com base nisso, nessa regra, fizeram uma coisa que é completamente inédita, que é a abertura desse inquérito. Ele citou que foi a decisão mais difícil que ele tomou ao longo do tempo e, com certeza, a decisão mais polêmica tomada pelo ministro Dias Toffoli à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal. Até hoje, muito questionado. Bom, Luiz Fux vem Tem aí. Luiz Fux vem uma coisa que ele disse que foi destacado, Cris, lá, né? Que foi destacado também por alguns telejornais, inclusive da Band News TV, quando ele disse que não haveria Lava Jato sem Supremo Tribunal Federal. É outra, digamos assim, imprecisão, né? Porque, afinal de contas, a Lava Jato nasceu no Paraná e não nasceu por determinação do Supremo, por designação ou determinação do Supremo Tribunal Federal. Nasceu de uma iniciativa a história está aí, né? Enfim, é só verificar, de uma iniciativa do então juiz Sérgio Moro, que estava, enfim, provocado por uma investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal contra o doleiro Alberto Youssef, que tinha se envolvido naquele escândalo do Banestado, tinha feito esse acordo de delação premiada, no qual ele se comprometeu a não operar mais, a não fazer mais essa coisa, se dedicar mais a esse trabalho sujo de doleiro. E a polícia descobriu que ele voltou a operar e tal e tal. Então a investigação era em cima do Alberto Youssef, a polícia chegou, prendeu, fez busca em seus endereços e aí
foi quando descobriu as relações dele com o diretor Paulo Roberto Costa da Petrobras, e aí começou tudo, né? Foi aí que começou a Operação Lava Jato. Aliás, o escritório desse Alberto Youssef ficava numa sobreloja de um posto de gasolina, que tem um lava-jato conhecido aqui em Brasília, daí o nome da Operação Lava Jato, que era contra o doleiro e contra o escritório lá dele de câmbio. Era só isso, né? Mas não foi o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entra numa fase posterior, já de recursos, já com os ladrões da coisa pública no Brasil, recorrendo ao Supremo para tentar neutralizar as investigações. Mas eu estou contando essa história, mas só para dizer o seguinte: essa declaração do ministro Dias Toffoli e a crítica que ele faz em seguida à Lava Jato é muito semelhante à crítica do ministro Gilmar Mendes, e mostra como se trata de uma questão de fogueira das vaidades, né? A gente vê que a Lava Jato, o que incomodava os ministros do Supremo era o protagonismo da Lava Jato. Independentemente de erros e de acertos, na verdade era o protagonismo, eram as manchetes, eram todos os dias, todos os telejornais, todas as emissoras, todos os jornais e sites dedicando espaços generosos à Lava Jato. Foi isso que incomodou tanto os ministros do Supremo, que agora estão meticulosamente destruindo a operação. Importante também esse destaque que o Cláudio Humberto faz, né, do movimento que está acontecendo contra a Operação Lava Jato. Acho que esse é um ponto que a gente tem que acompanhar de perto. E o ministro Toffoli também falou hoje, defendeu a reforma administrativa. Acho que não podia estar mais no foco de todo mundo esse assunto, que é a reforma administrativa que foi encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional. O ministro Toffoli defendeu a redução dos salários dos juízes. Ontem eu falei aqui para vocês que quando a gente fala serviço público parece que é uma coisa só, mas não é. Os servidores do Executivo ganham muito menos do que os do Legislativo, que ganham muito menos do que os do Judiciário. Os que trabalham nos municípios ganham menos do que os que trabalham para o Estado e muito menos dos que trabalham para o governo federal. Então, o Judiciário Federal é o que tem os salários mais altos, e o ministro soltou também essa declaração, defendendo a redução do salário para os juízes iniciantes. No início da carreira, que fique claro. o Cláudio, você vê que nessa coisa aí da reforma administrativa, o que a gente percebe é que o Poder Executivo e o Poder Legislativo estão fingindo que tem interesse em reforma administrativa, e o Poder Judiciário nem sequer finge. Nem sequer finge, nem sequer faz pose de que estamos estudando aqui, quem sabe, vamos cortar isso, cortar aquilo. Zero, não tem nada, nenhum movimento no Poder Judiciário, ainda chefiado pelo Dias Toffoli, no sentido de se associar ao esforço nacional de reduzir despesas, reduzir o tamanho e os gastos do Estado brasileiro. E pelo contrário, né, Cláudio? A gente tem exemplos passados aí que quando há a menor possibilidade de um lobby, de uma pressãozinha ali de bastidores, eles vão lá bater na porta do Congresso, do Executivo, e falam, lembra da gente no orçamento do ano que vem, lembra que a gente precisa de um aumentinho aí nos nossos salários, né? Isso sempre acontece, isso não é fato raro, né? Mais uma, o ministro Toffoli se despediu também agradecendo o diálogo que teve com o governo federal, especialmente com o presidente Jair Bolsonaro. E assim, acho que a lógica da reforma administrativa pode cortar, desde que não seja no meu. Exatamente. E o Dias Toffoli, hein, Cláudio? A gente tem esse balanço, o Dias Toffoli, do Luiz Fux. O Dias Toffoli fez esse balanço agora. O que a gente pode esperar do Luiz Fux que vem chegando por aí no Supremo, hein? Eu acho que podemos esperar decisões mais técnicas, não é? O ministro Luiz Fux é dos raros ministros que antes de chegar no Supremo foram magistrados de carreira. Portanto, ele tem essa condição que o credencia a tomar decisões nitidamente mais técnicas, ele conhece profundamente a lei, né? Não é o caso de alguns ministros que, embora durante o exercício da função acabaram adquirindo esse conhecimento, etc. e tal, mas a maioria, quase a totalidade do Supremo Tribunal Federal não tem nenhuma experiência como juiz, né? Temos ali a ministra Rosa Weber, que foi ministra do Trabalho, o ministro Marco Aurélio, que também foi ministro, não do Trabalho, né, ministro do TRT, né? Ela foi desembargadora do TRT, o ministro Marco Aurélio foi ministro do TST, e pronto. E aí você começa a procurar, feito
feito Diógenes com sua lanterna, aqueles que de fato tiveram experiência como juízes antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Essa eu tenho impressão, eu tenho certeza, é a grande vantagem, o grande diferencial da presidência do Luiz Fux. Eu acho que ele é um ministro rigoroso, ele será rigoroso. O ministro Luiz Fux demonstrou, inclusive, no julgamento do Mensalão e também de alguns casos aí da Lava Jato, que não é condescendente com o crime, né? Ele, embora tenha sido nomeado em governo do PT, ele não agrada, nunca, ao contrário de outros casos, no caso do ministro Luiz Fux, ele não agradeceu a nomeação com a toga. Ele sempre julgou com muita correção, eu acho. Assim, eu tenho conhecimentos limitados para fazer uma avaliação técnica mais apurada, mas para mim essa é a mais óbvia das diferenças, para melhor, né, do futuro presidente, que assume semana que vem, não é, Cris? A presidência do Supremo Tribunal Federal. Para quem está nos ouvindo, não é uma escolha, uma eleição como a gente imagina, né? Como é que acontece a troca na presidência do Supremo Tribunal Federal? Vão assumindo os ministros mais antigos que ainda não assumiram a presidência. Então, Fux e Rosa, né? Nesse caso. E aí, a diferença principal, imagino que dessa gestão que começa agora, do ministro Fux, é que ele é lavajatista, ele é legalista, ele é punitivista, como vocês preferirem chamar. Ele normalmente, quando se coloca no plenário ou na turma uma decisão com relação à Operação Lava Jato ou com relação a prender ou soltar, ele prefere prender, ele é mais rigoroso e é a favor da Lava Jato nesse sentido. Então, acho que a gente inaugura ali uma fase... Aí, Cláudio Humberto pode me ajudar, a saída do Celso de Mello desequilibrou um pouco o jogo, porque ele votava com os dois, com o grupo que é mais garantista, que é mais a favor de não prender, não mandar para a cadeia imediatamente quem está sendo julgado ali pelo Supremo Tribunal Federal, e tem a ala dos mais lavajatistas, que são esses ministros que preferem uma punição mais imediata. E agora, com o ministro Fux tocando a presidência, ele definindo a pauta, é claro que eu imagino que deve ter uma mudança ali no perfil, né, do que vai ser pautado para a presidência do Supremo, pela presidência do Supremo daqui para frente, nas próximas sessões, olhando um pouco por esse ponto de vista. É claro que tem outros muitos, né, mas imagino que deve ter uma mudança de perfil aí, nesse ponto. Ele, assim, lavajatista, eu acho que ele não é o caso, mas ele não é condescendente, nunca vai ser condescendente com criminoso, sobretudo com esses corruptos que andaram governando o Brasil, né? Ele é muito rigoroso, como eu disse, é um juiz muito rigoroso, e continuará sendo, eu não tenho dúvida disso, né? Mas ele também não será condescendente com eventuais erros de quem investiga os corruptos. O cara pode ser até ladrão, mas se houve ali um excesso, um erro na investigação, ele não passa a mão por cima, entendeu? É um ministro muito interessante. Eu acho que nós vamos ter um momento muito positivo do ponto de vista da presidência. É claro que aquilo ali são 11 instituições, né? Cada um se comporta como se fosse um Supremo diferente, né? São muito ciosos disso, do seu poder, né? É por isso que não passa lá nenhuma proposta, como a que recentemente apresentou o ministro Marco Aurélio, de condicionar algumas decisões, alguns temas a serem decididos não mais monocraticamente, mas pelo plenário. Eles são muito ciosos disso, do poder que têm de ferrar com tudo se quiserem, só porque podem.